Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda e hoje o assunto aqui é mais uma vez coronavírus e doenças hematológicas. Vamos fazer um pincelado das perguntas que apareceram aqui no canal e também lá no Instagram. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, é só me procurar no @fernandemato. Então, vira e mexe, né? Aparece um monte de perguntas sobre o coronavírus e riscos e tal. Então, eu vou tentar pontuar aqui algumas perguntas que apareceram. Doutora, o coronavírus, quem já teve trombose tem maior risco se tiver o coronavírus? Então, a pessoa que já teve trombose, que tem aí um fator no sangue que aumenta o risco de ter outra trombose, a gente sabe que o coronavírus pode sim causar o problema, mas isso não quer dizer que você deva voltar a usar o anticoagulante, porque quem sabe se você pegar, você já vai estar protegido. O que acontece é, se o paciente pega o coronavírus e ele já teve um antecedente de trombose, aí sim ele vai voltar a usar o anticoagulante. Se ele estiver em casa, ele pode usar o anticoagulante oral. O ideal, inclusive, é que se use enoxaparina, tá? Se internar, todo mundo que interna vai usar o anticoagulante, porque a gente sabe que internação é fator de gravidade, vai ficar mais imóvel, não vai mexer a perna, pode ter trombose. O vírus vai estar aumentando o risco de ter trombose, principalmente na segunda etapa, né? Não na fase da replicação viral, mas na fase inflamatória, que é quando as pessoas, na maioria das vezes, acabam internando. Bom, quem tem policitemia vera, trombostemia essencial, todas essas patologias, vai ter o mesmo risco de quem não tem as patologias, tá bom? Se pegar o coronavírus, o que a gente recomenda caso pegue o coronavírus, também seguir a recomendação da anticoagulação, mas não é para ficar usando anticoagulante antes de pegar vírus, entendeu? E até precisa ver qual tipo de doença que vai ter, porque talvez esses pacientes que nunca tiveram trombose não vão precisar de anticoagulação em casa, talvez só vão precisar da anticoagulação mesmo se internarem no hospital. Ah, doutora, o dímero é um fator que eu consigo fazer um diagnóstico de COVID? Então, o dímero, ele vai aumentar em alguns casos, né, das pessoas que têm o coronavírus, mas não é todo mundo que vai ter o dímero aumentado. A gente sabe que o dímero está relacionado com o fator prognóstico, mas ele não é um exame diagnóstico, tá bom? Se existe uma forte suspeita de ser um coronavírus, aí você tem que insistir na coleta do PCR e eventualmente na sorologia. Porque às vezes você perdeu aquela janela de fazer o diagnóstico pelo PCR, mas a sorologia pode te ajudar aí a elucidar se teve ou não teve o coronavírus. Ah, doutora, o coronavírus pode ficar muito tempo depois com o dímero aumentado? Eventualmente pode ficar o dímero um pouco aumentado, mas na maioria das vezes ele vai normalizar. O tempo do vírus aí, da infecção viral, é em torno de 14 dias, então depois desse prazo a gente espera que o dímero volte ao normal. Então acho que para a gente finalizar aí a questão do coronavírus e doenças hematológicas, o mais importante é você continuar com as medidas de prevenção, sem entrar na paranoia, né, de que não pode sair de casa. Aqueles pacientes que têm doença oncohematológica, eles têm muito mais risco, porque a defesa está mais comprometida. Quem terminou de fazer quimioterapia tem muito mais risco. A gente não consegue comparar o nível de risco desses pacientes imunossuprimidos com pacientes de trombose. Então, a gente sabe que tem paciente renal, tem risco, paciente hipertenso, obeso, tem risco. Então, o que a gente sempre recomenda as pessoas que estão em grupo de ter uma doença, uma manifestação da doença mais grave, devem tomar mais cuidados, tá? As outras pessoas têm que proteger essas pessoas, mas também não precisa ficar entrando na paranoia de ficar na bolha, né? Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.